Como eu posso viver verdadeiramente para o reino de Deus? Como é possível uma pessoa viver para o reino de Deus? Como eu posso viver para o reino de Deus? Aí nós vamos entender que para viver para o reino de Deus, eu preciso priorizar, eu preciso dar valor, eu priorizo e dou valor a estas 3 bases do reino. Se eu quero viver para o reino de Deus, eu tenho que priorizar, eu tenho que dar valor a estas 3 bases do reino. A primeira base do reino é justiça. O reino de Deus é um reino de justiça. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, no capítulo de número 3, o versículo 13, ele diz: nós, falando dos crentes da sua época, e falando referente à vinda de Cristo, à volta de Cristo, ele diz: nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra. E ele diz: aonde habita a justiça. O céu é um lugar de justiça. Mas o céu, irmão, ele não é só o céu das alturas. O céu também, ele está presente na terra. E se o céu está presente na terra, o que acontece no céu, onde está o trono de Deus, tem que acontecer aqui na terra. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou os seus discípulos, e nós que somos seus discípulos e cristãos, ele ensinou a orarmos, pedindo para que o Senhor fizesse a vontade dele aqui na terra como é no céu. E a vontade de Deus, ela é justa no céu. E essa vontade de Deus, ela também tem que ser justa aqui na terra. Quem é que faz a vontade de Deus no céu? São os anjos. E quem é que deve fazer a vontade de Deus aqui na terra? A igreja, os crentes, aqueles que estão servindo a Deus, aqueles que estão o cultuando. Também Jesus nos diz lá em Mateus, no capítulo de número 5, falando sobre as bem-aventuranças, conhecido como as bem-aventuranças, ele nos diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aonde é que nós seremos fartos? Onde haverá perfeita, total justiça, irmão, senão no céu. O reino de Deus é um reino de justiça, e quem quer fazer parte e está vivendo o reino de Deus, ele deve estar comprometido e priorizar o viver e o andar em justiça. A segunda base do reino de Deus é a paz. Jesus disse em Mateus também, falando nas bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores, eles são conhecidos, eles são parecidos, eles são idênticos, eles têm a mesma natureza daquele que está sentado no trono. Deus é o Deus de paz, irmão. E aquele que também proclama paz, é aquele que vive em paz, é aquele que busca a paz, aquele que promove a paz, e aquele que tem paz, irmão, em seu interior. Ele é filho de Deus. Ele é conhecido como filho de Deus. Ele é o imitador daquele que julga todas as coisas com graça, bondade. Ele é parecido com Deus. Ele é filho de Deus. Quando Jesus, antes dele ir à cruz, que ele estava com seus discípulos, nos seus momentos finais de sua vida, ali, ele disse para os seus discípulos: deixo a minha paz. A minha paz. Ele poderia dizer: eu vou deixar poder, eu vou deixar riqueza, eu vou deixar graça para vocês operarem milagre. Não, isso. Eu deixo para vocês a minha paz. Quão importante é a paz. A paz é que o cristão, ele tem
e que ele vive, nada é mais a paz da presença absoluta de Deus. Quanto mais o crente ele tem, o cristão ele tem Deus, mais ele vai ter paz interior, mais ele vai ter paz interior. Esta paz é olhar e contemplar as coisas como Deus vê. Deus é soberano, Deus é grande, Deus é poderoso e Ele está no controle de todas as coisas. E a terceira base, irmão, do reino é alegria. É alegria. O Deus a quem nós servimos é um Deus de alegria. A Bíblia diz que na presença do Senhor há fartura de alegria. Deus é um Deus alegre. Não há nada que tire a alegria, o contentamento do coração do Pai Celestial. E Deus, sabendo disso, e Deus tendo esta alegria, Ele também compartilha conosco e Ele nos leva a buscarmos esta alegria. Mas tem vezes que parece que nós fazemos questão de dar mais atenção àquilo que nos faz a gente estar triste. Parece que a gente busca mais situações que nós iremos nos decepcionar, quebrar a cara e ficarmos tristes do que buscarmos aquilo que nos dá alegria. Alegria não é porque tudo vai bem. Alegria é porque nós temos e servimos a Deus. Alegria é quando nós estamos em comunhão com o Senhor. A alegria do crente não é porque ele tem tudo. A alegria do crente não é porque as coisas estão acontecendo na vida dele. A alegria do crente é porque ele tem a presença, porque ele está em comunhão com o Senhor. Por isso é a sua alegria. A alegria do crente é porque ele está em paz com o seu Criador. A alegria do crente é porque ele vai encontrar-se com o seu Senhor, com o seu Salvador. A alegria do crente é a presença de Deus. E a gente vê que o apóstolo Paulo, ele nos diz que a justiça, que a paz e que a alegria, ela é obra do Espírito Santo. Todos esses princípios são realizados pelo Espírito Santo. A justiça, a paz e a alegria são obras do Espírito Santo. Não é algo que a gente inventa, não é algo que a gente finge, não é algo forçado, mas é algo natural. Isso, natural, é o Espírito Santo em nós. É Ele que nos leva a praticarmos a justiça. É Ele que nos leva a vivermos em paz. É Ele que nos leva a termos a alegria do céu. Porque essas coisas são recebidas. Nós apenas podemos concordar e dizer, eu quero e eu vou buscar. E dizer, eu quero isso para a minha vida. E o Espírito Santo começa a produzir em nós uma vida de justiça, uma vida de paz e uma vida de alegria. Por quê? São estas coisas que fazem parte do reino de Deus. E Deus nos quer no seu reino. E Deus nos quer no seu reino. Deus abençoe, Deus nos ajude e Deus nos dê graça em nome de Jesus. Tenha uma boa noite ou tenha um bom dia e que o Senhor continue te abençoando em nome de Jesus.